Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Genoir, professor de História do Ensino Médio. Esse é o primeiro vídeo nessa situação nova que a gente está vivendo e a gente vai se adaptando, né? É um vídeo ainda com certeza bastante amador, e... mas espero que vocês entendam, certo? Desde o começo do ano a gente está trabalhando a pré-história, né? Essa aula aqui vai especificamente para as duas primeiras séries, da manhã e da noite, certo? Eu vou fazer uma pequena revisão, até porque a gente já ficou quase 2 meses trabalhando esse assunto. Eu vou fazer uma pequena revisão e depois eu envio umas atividades para vocês, tá ok? Bom, a gente estava trabalhando a pré-história e todo mundo entendeu, né? A gente discutiu que o termo, né, pré-história não é muito adequado, porque parece com essa ideia de que as pessoas que não sabem ler e escrever, né, porque a história começaria com a escrita, então não fariam história, estariam ainda numa fase pré-histórica. Então é um termo um pouco preconceituoso, porque essas pessoas que criaram esse termo então acreditam que só as pessoas letradas, as pessoas que escrevem e leem é que teriam capacidade de fazer a história. Primeira coisa que a gente discutiu. Outra coisa que a gente discutiu foram aquelas teorias, né? A teoria científica, né, que a gente do evolucionismo do Charles Darwin, é uma teoria científica criada lá no século XIX, e também tem a ideologia religiosa, né, que tenta explicar o surgimento do ser humano. A gente discutiu bastante a diferença das duas, não comparando-as. Lembra que a gente sempre disse que uma é uma teoria científica, a outra é uma ideologia chamada ideologia criacionista, que fala lá toda a Igreja Católica, né? A religião cristã tem um mito de criação, outras religiões têm outros mitos de criação, né? Povos indígenas têm os seus mitos de criação também, né? Então não são duas teorias que se combatem uma contra a outra, mas sim são ideias diferentes. Uma é uma teoria científica, que pode surgir uma outra teoria e tomar o lugar dela, mas a outra é a teoria criacionista. Não é teoria, é só uma ideologia, uma maneira religiosa de ver o surgimento do ser humano. A gente viu também todas as mudanças, porque como a gente trabalha a partir da teoria evolucionista, a história trabalha, então a gente viu todas as mudanças por quais passaram os seres humanos desde que eles surgiram, né? A gente viu todos os seres humanos mais antigos, desde dos australopitecos, depois os homos habilis, homos erectus, homo neandertal, né, até chegar a Homo sapiens, que somos nós, né, mais ou menos 300 mil anos. A gente viu alguns vídeos, né, a gente trabalhou textos, né, slides, então a gente já estudou bastante esse assunto. Não vou especificar tudo de novo, até porque tem também no capítulo 1 do nosso livro. Nessa evolução, o ser humano então teria passado por mudanças físicas e mudanças também culturais, né? Tamanho do cérebro, né? A quantidade de massa encefálica, né? Vai aumentando, perda de pelo, o uso das mãos, a fala. A gente viu tudo isso. Até tem uma turma que ainda não terminou de explicar aquelas pequenas historinhas ali, mas isso ali seria só uma atividade complementar, certo? Aí também as mudanças comportamentais, né, que vieram viver em grupo, depois a descoberta do fogo, descoberta de outras tecnologias, enterrar seus mortos, né? Então o ser humano vai passando por muitas transformações, tanto físicas, né, mudanças físicas, quanto mudanças comportamentais ou culturais. Nessas mudanças físicas a gente conversou bastante também, que todos os seres humanos, segundo as teorias, teriam surgido na África. Todas as espécies, né, de hominídeos teriam surgido na África, e elas teriam saído da África, né, e começado a povoar o mundo todo, num processo que durou muitos mil anos, né,
teriam primeiro saído para o Oriente Médio, depois para a Europa, para a Ásia. Alguns foram chegando há pouco tempo, né, em termos históricos, na Oceania, naquelas ilhas. A gente até conversou que quando Cabral estava saindo em 1500 da Europa, os primeiros Homo sapiens estavam chegando naquelas ilhas remotas da Oceania. Então, num processo que lá demorou muito, porque vai ficando muito tempo numa ilha até na outra, enquanto que na Europa se desenvolveu mais em tecnologias, né, com o passar de muitos anos também, se desenvolveu uma outra sociedade lá. Então a gente viu que isso foi acontecendo. Na América, né, tem aquelas teorias todas, né, a teoria mais aceita pelo Estreito de Bering, né, que seriam os mongoloides, né, os orientais, mas também tem aquela teoria do Walter Neves, que diz que talvez teria vindo negroides, também da Ásia, porque na Ásia não havia só mongoloides, né, que são os olhinhos puxados, havia também negroides, esses negroides também teriam se deslocado para a América um pouquinho antes dos mongoloides. Depois, toda aquela discussão, né, o que aconteceu com esses negroides aqui na América, não se sabe ao certo se houve a morte deles todos, ou uma mistura, ou eles permaneceram até pouco tempo atrás. Existem várias teorias, essa é a teoria do Walter Neves, que a gente viu alguns vídeos e trabalhou também. Com relação às três hipóteses, então seria essa do Estreito de Bering, seria aquela que eles teriam vindo pelo Pacífico, né, pelas ilhas do Pacífico, né? E a terceira teoria, aquela teoria que é bem pouco aceita, da Nied Guidon, né, que trabalha lá na Serra da Capivara, no Piauí, então que teria acontecido até há 48 mil anos atrás, a vinda dos primeiros seres humanos para a América, através das pesquisas que ela fez em alguns fósseis de fogueira, juntamente com algumas ferramentas de pedra lascada. Ela acha então que já havia seres humanos na América há 50 até 100 mil. Ela fala que o mar teria, né, baixado, a distância entre a África e a América teria diminuído, algumas ilhas teriam aparecido e eles teriam então conseguido vir para cá. Mas é uma teoria muito pouco aceita na comunidade científica e histórica do mundo. A gente viu também sobre a Revolução Neolítica, né, que são as três fases da pré-história, né, o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Todo o processo que aconteceu com a descoberta da agricultura e da pecuária, né, os seres humanos passam a deixar de ser nômades, passam a ser sedentários, passam a existir a escravidão, passa a existir a propriedade, passa a existir o excedente, passa a existir o uso do dinheiro, do comércio, surge o Estado, o governo, surgem profissões diferentes, surgem classes sociais, ricos e pobres, exército, né? Tudo vai acontecendo na famosa Revolução Neolítica, né? Que é o surgimento da agricultura e da pecuária, que vai criar o mundo que a gente vive hoje, com propriedade privada, com classes sociais, com reis, com Estado, com exército, com leis, né? Todas essas características das sociedades que existem até hoje teria surgido por volta de 10 mil anos para cá. Depois teriam surgido as primeiras civilizações na beira daqueles rios, né, como no Egito, na Mesopotâmia e na China, na Índia e em outros lugares que a gente vai estudar esse ano também. Tá? Seria a Revolução Neolítica. Então a dúvida ali com relação à polêmica em relação à pedra furada, já falei, né, que é uma teoria bastante pouco aceita, né? A teoria do Walter Neves com relação aos negroides da Luzia, né? Lembra que aqui o fóssil mais antigo foi dado o nome de Luzia em alusão àquele fóssil que foi encontrado na África, que foi dado o nome de Lucy, porque os pesquisadores estavam escutando a música dos Beatles, né? E aí tem esse nome. Então aqui no Brasil, só que lá 2, 3 milhões, né? O fóssil da Lucy, da Luzia, 11, 12 mil apenas anos, seria o fóssil mais antigo encontrado aqui no Brasil, lá em Lagoa Santa, em Minas Gerais. A gente viu também a última parte, né, sobre a pré-história do Brasil. A gente viu um vídeo, também vimos o texto e também a gente falou sobre os sambaquis,
né? Aqui da nossa região existem muitos sambaquis que existem no litoral, né? Que são sítios arqueológicos de povos ainda anteriores aos indígenas do Brasil, né? Que viviam em sociedades bem diferentes. Eles moravam viviam nesses amontoados de conchas que eram restos das alimentações deles, e ali eles mostravam poder, ali eles viam toda a região, ali eles enterravam seus mortos, faziam seus rituais, moravam, enterravam. Então havia toda uma vivência em cima desses sambaquis, né? Que aqui perto da gente, em Laguna e Jaguaruna, tem alguns. O maior do mundo, inclusive, fica lá em Jaguaruna, na Praia do Camacho, chamado Sítio Arqueológico do Garopaba do Sul. Certo, pessoal? Então, só uma pequena revisão de tudo que a gente já trabalhar. Não vou fazer uma aula maior em função disso, tá? No próximo assunto já vai ter, eu vou fazer uma aula um pouco maior. Então eu vou mandar para vocês fotos de umas atividades, e eu gostaria que vocês então fizessem essas atividades, tá? No caderno, coloquem o nome de vocês para eu poder avaliar, né? Coloque o nome de vocês, a turma, né? Primeiro 01 ou primeiro 03, a data, copia as perguntas, são poucas, são 10 perguntas, são 10 questões, né? E aí responde tudo certinho no caderno, e aí vocês têm essa semana toda para fazer aí, para fazer com calma, e caso tiverem algumas dúvidas, entrar em contato comigo. Esse vídeo eu posso colocar no WhatsApp da turma, como também eu posso, eu vou postar ele no meu canal do YouTube, que é professor Genoir DJ, né? E lá eu vou colocar o nome dele, pré-história, primeiros anos, primeira série, né? Primeira série, são 2, e vocês podem acessar online para não precisar ficar baixando todos esses vídeos aí. Ok? Um abraço a todos, foi bom recomeçar, né? A gente precisa tocar a vida, tá? Espero que todos estejam bem, ajudando nesse trabalho de impedir que pessoas morram em função dessa pandemia. Ok? Abraço!